E aí, mais uma vez, com os números em tela para você, para a entrada dele, Pedro Duran, nosso analista, que vai explicar para a gente o que está acontecendo. Mais uma vez, os números, então, para você que está aí em casa, para a gente acompanhar e trazer a análise do Pedro. Vamos lá? Ricardo Nunes, olhando aqui para o topo, né, Pedro? Sim. Ricardo Nunes do MDB, 20%. E aí, José Luiz da Atena aparece agora com 19%. Guilherme Boulos, 19%. Ou seja, isso aqui tá tudo embolado, Pedro. Tudo embolado, tudo embolado. Porque a margem de erro aqui, ó, de 3 pontos percentuais, viu? É. Então aqui todo mundo empatado no primeiro A Quest lugar. foi o primeiro instituto que trouxe o Datena posicionado no cenário eleitoral em São Paulo. Ele já tinha tido 17% na pesquisa do mês de junho. O que a pesquisa mostra é que ele está tirando o voto de todo mundo. De todo mundo. E com isso ele chegou no primeiro pelotão, que é esse pelotão da liderança agora com tríplice empate técnico. Você tem o Ricardo Nunes com 20%, mas o Datena e o Boulos com 19%, estão todos na margem de erro empatados. Onde que o Datena está crescendo? No voto popular, das camadas com menos renda da população paulistana. É aqui que ele se destaca. Essa camada votava em quem, principalmente? Lula e Bolsonaro. Votou em Lula e Bolsonaro. Mas voltando aqui, Ricardo Nunes ou Guilherme Boulos? Vota tira do Nunes, tira do Boulos e tira também da Tabata, que derreteu nessa pesquisa. Pablo Marçal aqui aparecendo em quarto. Está estancado, não cresceu nem caiu, ficou ali com os 12%. O que é importante a gente pontuar aqui dessa pesquisa? Tem vários destaques, vários recortes importantes. Essa pesquisa, ela é muito ruim para o Ricardo Nunes, ela é muito boa para o Datena e ela, para o Boulos, tem um quê de esperança. Por quê? 50% dos eleitores do Lula ainda não sabem que o Boulos é o candidato do Lula, metade. E o Lula, segundo essa pesquisa Quest, Carol, é o candidato ou é o político que tem mais potencial de transferência de votos, mais que Tarcísio de Freitas, governador do estado, e mais que o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o que o Felipe me contou é que há uma tendência de crescimento natural do Boulos quando o eleitor do Lula, aquele que votou no Lula em 2022, entender que o Boulos é o candidato apoiado pelo Lula. Isso pode fazer com que ele descole desse primeiro pelotão e acabe avançando um pouco. Mas o Felipe também destacou essa presença aqui do Datena empatando com o Ricardo Nunes, porque o José Luiz Datena foi protagonista de cenas de confusão, bate-boca, xingamentos. Esse elemento que eu queria trazer também para a tua análise, Pedro, porque estávamos juntos no fim de semana, quando a candidatura do José Luiz Datena foi oficializada pelo PSDB, teve manifestação, teve confusão. E naquela oportunidade, José Luiz Datena criticou o prefeito Ricardo Nunes, disse que Ricardo Nunes está por trás de toda essa confusão. A gente aqui no Novo Dia, inclusive, trouxe o que disse Datena, a resposta do Ricardo Nunes. Ou seja, em certa medida, um dos alvos de Datena nesse momento é o atual prefeito de São Paulo. E que acaba perdendo um pouco da boa avaliação, né? Se a gente pegar a avaliação regular e boa do Ricardo Nunes e comparar com a avaliação ruim, ele acaba ficando com 3 pontos de descida, né? Ele vai perder ali mais ou menos 5 pontos na avaliação boa e regular, acaba tendo uma alta de 2 pontos na avaliação negativa e ele acaba prejudicado com essa avaliação da prefeitura dele. E a pergunta que eu fiz para o Felipe Nunes, Carol, foi justamente essa. Falei, Felipe, esta subida do Datena já capta a convenção de sábado? Capta? Estava buscando aqui a data da pesquisa. A pesquisa foi feita quinta, sexta, sábado e domingo, 25, 26, 27 e 28. A convenção foi no sábado. Então, metade da amostragem da pesquisa já traz o sentimento das pessoas sobre o que aconteceu no sábado. E aí eu trago aqui também um bastidor de campanha dos aliados do Ricardo Nunes, que dizem que aquele enfrentamento da ala anti-Datena do PSDB com o Datena foi um tiro no pé. Porque fez com que um candidato que tem um baita recall por ser um apresentador de televisão se tornasse notícia nacional e ele saiu por cima. Fez uma postagem no Instagram, usa até alguns trechos aqui da CNN para poder se projetar, dizendo, olha só que homem de coragem, olha só que homem que enfrenta os adversários, que vai à luta, que mostra a cara. Então, o Datena é um ótimo comunicador, o marqueteiro dele, o Felipe Sotelo,
é um marqueteiro experimentado, trabalhou na campanha de Bruno Covas em 2020, trabalhou na campanha presidencial de Simone Tebet. Estão conseguindo inverter a narrativa e tirar aquilo que para os aliados do Ricardo Nunes poderia demonstrar uma certa fraqueza, um descontrole, um destempero do Datena, em um ato de braveza, bravura, coragem, em um ato de força, de poder, de alguém que vai em frente. E olha só que detalhe curiosíssimo dessa pesquisa, que para mim foi o que chamou mais atenção em todas as dezenas de páginas da Quest. Quando perguntados se preferem um candidato apoiado por Lula, apoiado por Bolsonaro ou independente, 51% do eleitor de São Paulo diz que prefere um candidato independente. E é justamente nisso que o Datena se fia. E o que é mais curioso isso é totalmente contraditório com o derretimento da Tabata, que era quem sustentava esse discurso até agora. A gente traz até a próxima tela aqui para mostrar Tabata Amaral. Ricardo Nunes, 20%, Datena, 19%, assim como o Boulos, estava ali o Pablo Marçal com 12%, Tabata aparece com 5%, Kim Kataguiri 3% e Marina Helena 3% também por cento. Ainda tem aqui, né, esses 3% do União Brasil, caso Kim Kataguiri, de fato, não seja candidato nessas eleições pela Prefeitura de São Paulo, para onde vão migrar esses votos, Pedro? Estava pegando aqui o extrato de junho para fazer a comparação, a Tabata aparecia com 6, agora ela está com 5. Oscilou dentro da margem de erro, é verdade, mas numericamente perdeu 1 ponto. Isso é muito ruim para a Tabata. Os aliados da Tabata entendem que se ela termina essa eleição com menos de 10%, ela saiu derrotadíssima. Ela saiu menor do que ela entrou. Porque ela era a grande novidade até o surgimento do Pablo Marçal e do Datena. As outras figuras políticas já eram precificadas. Mas a Tabata, havia uma esperança dos apoiadores dela de que ela pudesse crescer. Mas o que a pesquisa está mostrando é que ela está sendo sufocada por um embate violento entre esses homens que estão no topo. E ela seria esse nome, né? Que não tem nenhum apoio de Lula nem de Bolsonaro. Ela dialogaria diretamente com esse eleitor. Mas é aquele perfil Simone Tebet. O que a Tabata tem hoje é mais ou menos o que a Simone Tebet tinha em 2022, que é aquele eleitor de maior renda, de maior escolaridade, que quer fugir da polarização, enfim. Então tem um prato cheio para as campanhas agora mudarem a estratégia. Ricardo Nunes deve bater em segurança pública. Ele entendeu que o crescimento do Datena está diretamente atrelado com uma pauta de segurança pública. Ele que vinha fazendo ele estava jogando na defensiva, né, Carol? Ele estava fazendo uma campanha, ou uma pré-campanha, mostrando os feitos de governo, tem obra em todo canto, tem céu sendo reformado, tem um BS sendo construída. A chavinha já virou. E agora a segurança pública deve pautar o discurso dele. E quem que é o grande aliado do Ricardo Nunes nessa mudança de chavinha? Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo, que tem um aparato de segurança em mãos. Então, a gente deve assistir a partir desta semana. Hoje o Ricardo Nunes já dá entrevistas sabatinas em alguns lugares. A gente deve ver a partir dessa semana um recálculo de rota, uma mudança de discurso do prefeito de São Paulo para sair da defensiva e para partir na ofensiva dentro da área da segurança pública. É o cenário eleitoral em São Paulo, captado pela pesquisa Genial Quest, com a análise do Pedro Duran, já em contato aí com as campanhas, repercutindo para a gente esses números. Obrigada, Pedro. Valeu, Carol. Até já. Até já.